paz, irmãos. Queria eu ter voz para cantar essa música tão bonita. Irmãos, eu estou sem voz, quase sem ela. Mas eu saí de casa hoje pensando assim, eu e o meu copo d'água serviremos ao Senhor, né? Então eu estou com o copo d'água aqui e eu estou aqui. Mas eu tive uma gripe muito forte esses dias agora. Na verdade, hoje é o 10º dia já que a minha voz foi e está querendo voltar. Semana fiz teste de Covid, porque eu vinha para cá, fui para o hospital, queria saber, né? Se estava tudo bem, deu negativo. Na verdade é uma gripe forte mesmo, que me pegou como nunca me pegou antes. E aí me deixou meio afônico, e agora assim, comendo maçã, eu estou pouco a pouco voltando à voz. Tem que pregar amanhã à noite ainda, né? Além de falar hoje aqui. Está comigo hoje o pastor Josué e a Monalita, tá? São membros da minha igreja lá. Pedi para eles me acompanharem. Minha esposa não está comigo aqui, porque a gente brigou. Não é brincadeira, né? Já pensou, né? Que situação, né? Mas ela, na verdade, assim, a minha sogra hoje, minha sogra mora lá em Angra dos Reis, e a minha sogra está completando 80 anos, e está tendo uma festa para ela lá, hoje. E como estava esse negócio da pandemia, isso não estava muito certo. Então eu já tinha combinado de vir aqui, aí depois as irmãs lá se mobilizaram para fazer a festa para ela lá. Então a minha esposa foi na quinta-feira, retorna amanhã. Por isso que eu estou sem ela hoje aqui, né? E prometo não falar mal dela de jeito nenhum. E o Josué e a Monalita pedi para que eles me acompanhassem hoje, conhecessem também os irmãos aqui, a igreja e a cidade de Bragança também. Muito bem, eu vou dando sinal, vocês vão mudando aí, isso? Maravilha. Nós vamos falar sobre esse tema. Me foi passado, pode dar uma clicada lá só para aparecer o texto ali. Me foi passado esse tema, falar sobre o propósito. Quando a gente fala de propósito de casamento, é algo assim que não é só pensar no casamento. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão com crise de propósito na vida, não é? As pessoas não sabem o propósito das coisas, nem das coisas que usam muitas vezes, né? Não sabem nem o propósito do celular, muitas vezes, né? Então assim, a gente tem coisas, não sabe o propósito delas. Nós estamos perdidos na vida. E quando a gente fala de casamento, também nós precisamos resgatar o propósito. Há muita crise nesse sentido. Eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre isso hoje aqui. Esse texto de Gênesis 2:24, ele é o básico, né? A instituição do casamento. Eu sei que você sabe de cor. O texto diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu acho que você entende que toda a dinâmica da criação do homem e da mulher tem um propósito muito mais didático do que necessário, né? Ou seja, toda a maneira como o homem foi criado, como a mulher foi criado e como o casamento é instituído, é muito mais para nos ensinar algumas coisas do que precisava ser daquela forma. Por exemplo, por que tem que criar o homem primeiro? Qual é o sentido disso? Se Deus vai criar um casal, né? E vai criar seres humanos, por que ele tem que criar uma pessoa primeiro, deixa ele sozinho, cuidando de animais, aí depois então ele vai criar a mulher? Por que o homem é criado do barro, do pó da terra? E por que a mulher depois é criada do homem? Tinha acabado o pó? Qual é o sentido disto, né? Por que o homem cria o homem? Por que Deus cria o homem do pó da terra? Mas vai criar a mulher e fala: não quero criar do pó da terra, quero criar do homem. Ou seja, tudo isso que Deus faz é uma espécie de sala de aula na criação. Muito mais para nos ensinar do que de fato precisava ser assim. Ou seja, Deus não precisava do pó para criar o homem, concorda comigo? Se Deus diz haja luz e houve luz, Deus podia dizer assim: haja homem, e haveria homem, né? Por isso assim, não fica perdendo seu tempo tentando pesquisar, ver se tem algum elemento do pó da terra, do barro no seu corpo. Isso é bobeira. Porque assim, não é essa a ideia. A ideia não é que Deus precisava de um elemento para criar o homem. É que Deus quer ensinar.
que o homem é terreno, o homem é terrestre, ele tem ligação com a terra, ele o tira da terra. Aí ele vai criar a mulher. Por que ele não tira a mulher da terra? Ele tira a mulher do homem. Por quê? Porque ele quer ensinar. Não é que ele precisa ficar contando costela, porque a gente fica contando costela, né? Ai, tá faltando uma, não sei o quê, né? Gente, eu tenho um amigo meu, osteopata, ele já disse para mim, não falta nenhuma costela, não falta nada. Não está faltando. Isso é bobagem. Na verdade, assim, Deus queria ensinar que Ele quer criar a mulher a partir do homem. Ela é parte dele. Deus não quer criar a mulher da terra, quer criar dele. Então tira dele, percebe? Sala de aula, Deus quer ensinar. Não é que Deus precisa disso. Você acha que Deus precisa da costela do homem para criar uma mulher? Não precisa. Deus podia dizer assim, ó, e haja mulher, haveria mulher. Seria tão bonita quanto foi a Eva e quanto são as mulheres, não seria? Não é a costela, né, que fez a mulher ser quem é a mulher, né? Mas assim, nós muitas vezes olhamos para essas coisas sem entender essas coisas. Isso é muito mais didático, muito mais pedagógico. É Deus querendo ensinar as relações, as ligações, do que necessariamente dizer que é necessário ser daquela forma. Deus podia fazer de outra forma. Desse modo, então, o casamento é uma experiência determinada por Deus. É Deus que casou o homem e a mulher. E lá na origem do casamento, o casamento envolve o deixar, pai e mãe no caso, né? Quer dizer, deixa de onde você veio. O casamento envolve se unir ao cônjuge, a pessoa com quem você em algum momento resolveu dividir a vida. E o casamento envolve se tornar um só, uma unidade, o que significa que duas peças formam uma peça só. Deus instituiu que fosse assim. São dois indivíduos que vão formar uma entidade só, né? Uma unidade só, uma instituição só que é chamada casamento. Clica de novo lá, ó. Então, o casamento, por definição, é uma instituição divino-humana. Por que divino-humana? É divino porque foi Deus que inventou. Deus que criou esse negócio. Não é uma invenção humana, entenda isso. O casamento não é assim, que Deus criou o homem, o Adão, criou a Eva, a mulher, e eles não tinham o que fazer no jardim. Aí o Adão ficava jogando pedra no rio, a Eva ficava catando flor. Aí eles olharam para o outro e falaram assim, vamos casar? Vamos. E descobriram o casamento. Não. Isso não aconteceu. A Bíblia diz que foi Deus que casou o homem com a mulher. É Deus que determinou o casamento. Então o casamento é uma invenção de Deus. Quer brigar, briga com Deus, né? É Deus que inventou o casamento. Então é uma instituição divina. Deus inventou esse negócio. Só que Deus atribuiu responsabilidade para o homem. Então ele diz que é para casar, mas ele diz, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Por isso que a gente fala que é uma instituição divino-humana. Porque ela é divina, porque esse casamento foi idealizado por Deus, organizado por Ele, desde os tempos da criação do mundo. Deus organizou assim. Deus criou o homem para casar com a mulher. Não é que Deus criou duas pessoas lá e de repente falou assim, sabe que eles combinam, vamos casar eles. Deus criou para isso, né? A maioria das pessoas no mundo se casam. Maioria. Pode olhar nas igrejas, por exemplo. Você tem uma minoria de pessoas solteiras. Solteiras assim, no sentido que já passou da hora de casar e não vai casar. Vai morrer solteira. A maioria casa. Sei lá qual é a estatística, 98%, 99%. Mas a maioria casa. Qualquer criança que você conversa, a criança, ela está pensando em casar. Você começa a conversar com ela, ela já começa a olhar, a menininha olha para o menininho, né? Para o pavor do pai e da mãe. O menininho começa a olhar para a menininha. E todo mundo projeta um casamento. Porque casamento é a instituição de Deus. Deus instituiu. Deus criou esse negócio. Deus colocou no ser humano esse senso de que eu vou me unir a alguém em algum momento da vida. Você pode ser feinho,
né? Porque tem gente que é feia mesmo. Você pode ser feinho, estragadinho, mas você fica assim, uma hora Deus vai arrumar uma feinha para mim. Alguém vai olhar para mim, vai se apaixonar por mim. Alguns já acontece cedo, né? 18 anos, 19, 20 anos. Alguns demoram depois dos 30. Mas uma hora você vai lá, achou a tampa da panela, pronto, casou. Porque casamento é instituição divina. Deus instituiu isso. Mas o casamento é uma instituição humana, que trata de uma experiência vivida aqui, nessa experiência humana que nós temos. Que tem prazo, inclusive, não é? Não tem prazo? O casamento é até que a morte separe. Esse é o prazo do casamento. E é importante entender isso, né? O casamento tem prazo. É até que a morte separe, porque tem gente que não separa depois da morte. É impressionante, né? Tem umas irmãzinhas da igreja que falam assim, pastor, meu marido morreu, eu acho que ele está me esperando lá. Eu falo, não quero desanimar a irmã não, mas não está esperando não. Não está esperando. Esquece essa história. O casamento é uma experiência humana. É aqui. Lembra que Jesus falou, lá a gente não se casa nem se dá em casamento. Casamento é aqui, ó, é para a terra. Por isso que o John Piper tem um livro chamado Casamento Temporário. O casamento é uma experiência temporária. É para esta terra aqui. Você vive o casamento aqui, nesta terra. Porque tem gente que não faz nada aqui pelo casamento, mas está apaixonado pelo céu, né? Acho que lá nas mansões celestiais ele vai estar com a esposa, quer dizer, o melhor está guardando para lá, não sei porquê, né? Porque está dizendo que lá não é casamento, o casamento é aqui, ó. É aqui que você tem que cuidar, que você tem que zelar, que você tem que amar a pessoa, porque é uma instituição que ela é divina, mas ela é humana no sentido que ela requer esforço seu, porque é para ser vivida aqui. É aqui que você precisa fazer e funcionar. Porque esse é um erro nosso. Quando a gente pensa em propósito de casamento, a gente pensa assim, não, eu sou evangélico, casei na igreja, 2, 3 pastores fizeram casamento. Então a gente acha assim, que o nosso casamento, por ser um casamento evangélico, um casamento de Deus, né, um casamento orientado por Deus, o pastor fez, 3 meses, 6 meses de aconselhamento antes do casamento. A gente leu livros, leu Jaime Kemp, né, leu Gary Chapman. Nós lemos vários livros e nós estamos habilitados para o casamento. A gente acha assim, por causa disso o casamento vai dar certo. E não dá. E aí você descobre que o casamento exige esforço, muito esforço. Não é fácil estar casado. Não é fácil. Tenho quase 30 anos de casamento. Não é fácil. É bom estar casado? É bom. Preferia não estar casado? Não, não preferia não. Eu não consigo viver sozinho. Eu preciso de uma mulher, né? Eu preciso da minha mulher. Mas é fácil viver com ela? Não, não é. É fácil viver comigo? Também não é. Conversa com ela para você ver. Porque nós somos pecadores. Então essa experiência, ela é uma experiência humana. Deus instituiu, mas Deus não é obrigado a fazer funcionar. Você faz funcionar. Exige esforço seu. É você que tem que deixar pai e mãe. É você que tem que se unir à pessoa. É você que tem que se tornar uma só carne. Não é que Deus vai fazer isso por você. E por aí a gente vai entendendo o propósito, então, do casamento. Mas o casamento, clica de novo lá. Eu quero que você entenda essa definição de casamento. Além de ser uma instituição divina humana, o casamento também é uma aliança entre um homem e uma mulher. É uma aliança. Nós perdemos muito essa perspectiva do que é uma aliança. E hoje nós temos modelos de casamentos que eles estão bem em confronto àquilo que a Bíblia quer de fato que a gente viva. Clica lá, ó. Deixa eu tentar mostrar por ilustrações. Primeira coisa é aquilo ali, ó. Não sei se dá para ver direito. Vocês estão vendo direitinho ali? É uma casinha e um homem e uma mulher. Para muitos, casamento é isso. O casamento é 2 pessoas pagando contas, cuidando de filhos. Para muitos casais, o casamento se reduz a isso. O que é casamento? Casamento, nós temos contas a pagar, casa, filhos, louça, roupas, coisa quebrando.
para muitos casamentos é só isso aí. A vida é isso aí. O Jaime Kemp já constatou que o número de divórcios entre casais após os 25 anos aumentou muito. Por quê? Porque os filhos que nós temos, geralmente, eles vão embora nessa faixa do casamento, né? Depois dos 25 anos de casado, você não tem filho em casa. Eu não tenho filho em casa mais. Meus filhos se casaram. Eu e ela, numa casa enorme. Se a nossa missão principal fosse só criar os filhos, missão cumprida. Estão criados. Aí eu olho para ela olha para mim. Nossa, mas você está sem cabelo já, hein? Está meio careca. É. Aí você olha para ela e fala, nossa, mas você está mais gordinha. Um olha para o outro, não vê sentido mais. O que nós vamos fazer? Separar. Arrumar uma aventura por aí. E muitos casais têm entrado nessa vereda. Eu tenho visto casais que antes de completar a boda de prata, separou. Por causa disso aí. O casamento é uma missão de cuidar de uma casa, cuidar de filhos. O casal não tem relacionamento praticamente. Você tem tarefas. Você tem coisas a fazer. Você fica fazendo essas coisas, né? Esse é um modelo de casamento. Clica de novo lá. No outro extremo, você tem esse tipo de casamento. Não sei se dá para entender, eu vou explicar. Mas é quando você tem uma mulher que cresce e o marido diminui. E ela pega aquele versículo lá, né, do João Batista, né? Convém que eu cresça e ele diminua. E você não vê mais o marido. Quem que é ele? É o Zé. Mas ninguém fala do Zé. Ele é o Zé dela. Quando fala do Zé, o Zé é dela. Ela engoliu o marido. Devorou o marido. Ele não existe mais. É a mulher empoderada. E ela tomou posse dele, tomou conta dele. E é engraçado que às vezes no gabinete a gente atende casais assim, né? Ela vem e ela senta numa postura que ele quase que fica atrás dela. E ela vem para contar as coisas. Então ela fala, esse aqui. Você fala, nossa, e o homem vai afundando na cadeira assim. Quando você vê, você tem que olhar assim, onde que está o marido? Cadê o Zé? O Zé desapareceu. Porque ela se apoderou dele. Ele não é nada. Ela reclama dele, fala mal dele. E ela é gigantona, ela cresceu para cima dele, ela devorou. E é uma fusão. De forma que você não vê o marido mais, só vê a mulher. Ou, do outro lado, você tem ele que cresce. Ele é o cara, sabe? Mestrado, doutorado, pós-doc. Aí você vai conversar com ele e fala assim, tadinha, ela é de uma família pobre. Eu tirei ela da favela praticamente. Ela não fala nada. A mulher não tem boca para nada. E ele é o gigantão. Ele cresceu, ele devorou ela. A mulher não apita nada, não diz nada. Ai, queria trocar o sofá da sala. Deixa que eu troco. Ele vai lá na loja, ele escolhe a cor, ele manda entregar, manda soltar, manda prender. Ela não fala nada. Conheço casais assim. Que ele é o cara, ele é o dominador. E muitos chamam isso de fusão. Dizem assim, houve uma fusão tamanha entre o casal que você quase não vê o outro. Mas isso não é fusão, isso é confusão. Porque quando você tem gente vivendo dessa forma, você tem alguém que está completamente anulado. Eu tenho aconselhado casais que do nada, uma pessoa dessa resolve buscar auxílio na psicologia, por exemplo. E aí o psicólogo vai lá dizer assim, você precisa se afirmar, você não pode continuar assim não. Aí, meu amigo, você vê assim uma fênix renascer das cinzas. Aquela mulher que nunca falou nada, mas agora ela fala. Mas ela fala e ela fere.
E ela não para de falar. Ou aquele marido também que era um bananão. Tinha boca para nada, mas agora o psicólogo ensinou para ele que ele precisa falar, ele precisa colocar a opinião dele. E aí, imagina, você está há 20 anos vivendo com alguém que está acostumado a te ver de boca fechada e agora você resolve falar. Imagina o tamanho da confusão que vai acontecer. Casamentos assim, sem entender o conceito de aliança. Então, casamento não pode ser isso. Não pode. Então, o que é casamento? Clica de novo lá, Casamento tem que ser aquilo ali, Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Clica de novo para sumir aquelas coisas erradas lá, Então, o que acontece? No casamento, você tem duas forças que precisam prevalecer. Uma força é a força da individualidade. Ou seja, quando se casou, casaram-se 2 indivíduos. 2. Então, é importante que o casamento, ele permita que haja individualidade. O homem é homem. A mulher é mulher. Deus, ele fez um homem único e fez uma mulher única. Por isso que eles têm momentos diferentes de criação. Entenda assim que não é que nem, por exemplo, a montadora faz com o carro. A montadora faz isso, né? Fazia o Chevette. Vou fazer a caminhonete? Vou fazer o Chevy 500. É coisa do meu tempo, né? Então você pega o mesmo carro, você cria uma picape do carro. Agora vamos falar uma coisa mais moderna, né? Você tem o Renault Duster, por exemplo. Vou criar o Rock. É uma caminhonetinha lá da Duster. A gente acha que Deus fez assim como com a mulher, entendeu? Deus criou um ser, que é o homem, o Adão. Vamos criar uma versão feminina. Tira um negocinho aqui, põe um negocinho ali. Diminui aqui, aumenta ali. Saiu a mulher. Não. Percebe que Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez a mulher da costela do homem. Deus quer nos ensinar. Ele fez 2 seres completamente diferentes. Completamente diferentes. John Drescher, ele vai dizer que a primeira e a grande tentação do casamento, sabe qual é? É você recriar ou tentar recriar o seu cônjuge, a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a grande tentação. O cara casa com a mulher, mas ele quer rapidinho transformar a mulher dele num homem. Ele quer que ela haja como homem, sinta como homem. Cara, você casou com uma mulher, ela vai agir como mulher. O cara fica doido, porque ele acha absurdo. Acabamos de voltar da lua de mel, ela quer avisar para a mãe dela que nós chegamos. Para que isso? Porque ela é uma mulher. Ela quer conversar com a irmã dela, porque ela é uma mulher. E a mulher, por sua vez, ela quer transformar o homem numa mulher. Ele acha que vai voltar da lua de mel, nossa, o homem, uma mulherzinha dentro de casa. Ele vai ser sensível, né? Com ela. Quer que lava a louça? Se você teve um marido assim, logo depois da lua de mel, levanta a mão para o céu, dá graças a Deus. Bem-aventurada é a irmã. A maioria não é assim. E quem hoje tem um marido assim, sabe o trabalho que deu para chegar aonde está, né? Foi fácil não, hein? Muita briga, muita conversa, muito conflito. Porque no casamento precisa prevalecer a individualidade. Os 2 vão se conhecendo, vão se lapidando, vão tentando ajudar um ao outro. Mas é importante entender que no casamento você tem 2 indivíduos. Então essa é uma força do casamento, individualidade. A outra força é a cumplicidade. Você tem 2 indivíduos que são cúmplices. Fizemos uma aliança. A gente fala hoje, estamos juntos, né? Esse problema a gente usa hoje.
Nós estamos juntos. Haja o que houver. Toda vez que eu faço casamento, ao final do casamento eu digo, haja o que houver, fiquem juntos. Fiquem juntos. Porque essa é uma força do casamento. É a cumplicidade. É quando o casal resolve ser cúmplice um do outro. Somos parceiros, estamos juntos numa caminhada. Somos sim pessoas diferentes. Temos características diferentes, gostos diferentes, costumes, hábitos diferentes. Mas nós estamos no mesmo projeto, no propósito do casamento. Isto é aliança. Aliança. Por isso que se você não entender o que é uma aliança, você não entende o propósito do casamento. Casamento é aliança. E aliança, lá na sua origem, lá nas questões da cultura hebraica, tem a ver com cortar na carne. Aliança é uma coisa séria. Lembra da aliança que Deus faz com Israel, né? A partir da circuncisão. Tem que cortar na carne. Tem que derramar sangue. Então o casamento é uma aliança. Que muitas vezes você corta a sua própria carne. Você se doa pela pessoa. Porque você é cúmplice dela. Você se casou com ela, não foi para fazer test drive, né? Não é para ver se vai dar certo. Mas eu casei para ficar nesse projeto de vida inteira, até que a morte separe, a gente ficar junto. Bom, diante disso, clica de novo lá. Qual que é o desafio então? O desafio é voltar lá para Gênesis 2:24 e perceber o que está ali que é a nossa responsabilidade. Então veja, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, ele vai reproduzir Gênesis 2:24. Só que Paulo vai acrescentar algo mais. Efésios 5, 31, 32, eu vou ler aqui naquela versão, nova versão transformadora. Diz assim, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse, Paulo diz, é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ó, que interessante. Paulo dá uma profundidade teológica àquilo que era muito prático lá no passado, que era a instituição do casamento. Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo que esse é um grande mistério. Ou seja, não parece ser muito fácil de entender. E por isso nós podemos dizer que problemas conjugais geralmente estão ligados aos fundamentos do casamento. Porque o casamento é um universo complexo, não é um universo fácil. Conviver com uma pessoa para a vida inteira não é fácil. Mas tem muita ligação com os fundamentos do casamento, que está em Gênesis 2:24. E Paulo vai dizer, olha, lá Deus disse isto. E aí ele diz assim, esse é um grande mistério, mas ilustra, reflete, espelha, se refere à união entre Cristo e a igreja. Significa que eu preciso olhar para a união entre Cristo e igreja e entender o casamento a partir disso. O que está envolvido lá, o que está envolvido aqui. Os conflitos, geralmente no casamento, têm a ver com não deixar o que era para ter deixado. Presta atenção nisso. Esse é o desafio. Desde o Gênesis, Deus disse, deixará o homem pai e mãe. Claro que a gente começa pelas questões mais básicas, né? Você deixa de morar com o pai e com a mãe, não é? Você deixa de depender financeiramente do pai e da mãe. Você deixa emocionalmente o pai e mãe. E você só vai deixando. Mas entenda assim que o casamento é para ser uma experiência de constante deixar. Você tem que sair de onde você era. O que eu vejo muito, do ponto de vista prático, em muitos relacionamentos, é que a pessoa ainda não deixou, ela não quer deixar. Ela não deixa. A pessoa vem de uma cultura, por exemplo, ela quer aquela cultura. Ela tem os costumes da casa dela, de onde ela foi criada. Ela quer permanecer com eles. Ela não quer deixar. Tem homens que não querem deixar costumes de meninos.
e fazem mulheres sofrer. Porque são moleques, meninos, eles não cresceram. Tem barba, tem trabalho, tem salário, mas eles agem no casamento como se fossem crianças. Dão risada dos problemas do casamento. Eu já aconselhei casal assim. A mulher está sofrendo, está sangrando no casamento. O sujeito está rindo, está achando engraçado. Acho que ela é uma exagerada. Ele fala assim, ela é doida, pastor, ela toma remédio. Você está deixando ela doida mesmo, cara. Ela vai ter que tomar remédio. Porque ele não saiu ainda do estágio de infância, de adolescência. Ele não deixou de ser quem ele era. O casamento envolve deixar. Muitos conflitos têm a ver com a pessoa não deixar. É uma relação exagerada com os pais que não deixa. Muitas vezes é uma dependência emocional. São heranças, são hábitos que nós temos, de manias mesmo, de família que a gente tem, que a gente não quer abandonar. Isso é fundamento do casamento. Isso vai dar problema. São maus comportamentos que você tem. Precisa deixar isto. Mulheres têm o mesmo problema, né? Mulheres apaixonadas pelo seu pai, pelo irmão, né? Tem mulher que é assim, né? Meu irmão, o chuveiro está pingando um dia só. Ela fala para o marido dela de manhã, assim, o cara está saindo para o trabalho. Ela fala para ele assim, chuveiro está pingando. O cara foi trabalhar. Aí voltou 5 da tarde e falou assim, vou arrumar o chuveiro. Não precisa, meu irmão veio aí. Meu irmão veio e arrumou. Você quer ter problema no casamento? Vai ter problema no casamento. Você deveria ter deixado esse irmão já. Espera o teu marido voltar, ver se ele vai arrumar o chuveiro. Percebe? Casamentos se desfazem por coisas pequenas, mas tem a ver com o fundamento. O problema é pequeno, mas está no fundamento. Você ainda não aprendeu a deixar. Tem que deixar. Tem coisa que você tem que deixar. Quando eu aconselho casais de noivos, eu falo, olha, quando surgir problema no casamento, às vezes você vai ter que optar com quem que você vai falar primeiro. Às vezes com o pai, com a mãe, não é a melhor opção. Já falei isso para os meus filhos, né? Eu aconselhei meus filhos para casamento. Eu sou o seu pastor, eu estou aconselhando, mas quando surgir problema no seu casamento, talvez seja melhor você procurar alguém que não seja eu, porque eu sou o seu pai. E pode ser que eu dê um conselho errado para você por ser o seu pai. Procura um outro pastor, um outro casal de confiança, talvez seja melhor. Porque você exercita o deixar, para não depender sempre de mim. Mas é importante deixar. Dificuldades no casamento geralmente estão atreladas à insistência de não se unir de fato à pessoa. Gente, eu estou assustado do que eu estou vendo. Eu tenho aconselhado casais que às vezes chega, porque hoje eu atendo na minha casa, né? Eu tenho um escritório em casa. E chega na minha casa, fica no andar de cima, você olha pela janela, eles chegam em 2 carros. 2 carros. Mas por que vocês vieram 2 carros? Não, a gente só anda em 2 carros. Um dia o casal falou assim, ó, ela não deixa eu pôr a mão no carro dela. E ela não põe a mão no meu também não. Cada um anda no seu carro. Eu fico pensando assim, Jesus, isso não é casamento. Isso não é casamento. Você é colega de república. Né? Você mora na mesma casa, paga as contas lá, mas cada um tem o seu carro, tem as suas coisas. Na geladeira tem as coisas dela e as coisas dele. Você pegou Danone meu, não era para pegar. E dá uma briga danada. Falei, gente, eu não estou acreditando. Você está achando que eu estou exagerando. Mas estou te reproduzindo conversas que eu tenho com casais. Eu fico olhando e falei, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço no final. Se eu oro, se eu pego no colo. E dou uma ninada assim, né? Porque são 2 crianças, 2 bebezões, assim, vivendo em casamento. Como é que pode? Isso não é aliança. Não aprendeu a se unir à pessoa. Gente que fica ainda dividindo dinheiro, com problemas, né, com questões financeiras, muita divisão no casamento, pouca união no casamento. Casamento tem a ver com unir, esse é um desafio. Você precisa se unir à pessoa. Vocês estão do mesmo lado.
É um tal de você estar casado, mas parece estar casado com o inimigo. Então, a todo momento você está tentando tirar as bases da pessoa, né? Tirar ela do sério. Você está casado com a pessoa, você é parceiro dela, vocês estão no mesmo time. Tem que se unir a pessoa, isso é fundamento do casamento. Começam a surgir problemas menores, mas tem a ver com o fundamento. E o outro desafio é se tornar uma só carne, uma unidade, tornar um só. Nós precisamos aprender a fazer ajustes para tornar uma unidade. Não é fácil juntar duas peças. Não é fácil juntar um homem e uma mulher. Tem que ter ajuste para os dois lados. Tem que ter ajuste para os dois lados. Então, não se tornar uma unidade e manter essas percepções, né, de decisões extremamente individualistas, de viver num ambiente extremamente egoísta, isso acaba com o casamento. Isso é falta de compreensão do propósito do casamento. E isso não espelha, não expressa união entre Cristo e igreja. Porque Cristo e igreja não funciona dessa forma. São unidos. A gente fala que Cristo está na igreja, não é? Jesus falou, não estiverem 2 ou 3, estarei no meio deles. Ele está na igreja. Você não está vendo ele separado, ele está dentro da igreja. De modo que essa união de Cristo com a igreja precisa ser expressa no casamento. Nós precisamos ter uma aliança de tal maneira que quem olha percebe que não é o José e a Maria, mas é uma unidade. Ali tem uma unidade. Você quer ver uma coisa? Como os casais se dividem por causa dos filhos. Problema sério. O casal está tentando disputar quem é o melhor pai, quem é a melhor mãe. Isso não funciona. Não funciona. Para os filhos, o importante é você ter um casal forte. Para o filho, é mais importante ver papai e mamãe juntos, que papai e mamãe brigando. E os pais ficam tentando. É a mãe que diz, você não sabe cuidar dele, você não vai falar nada, porque são dois inimigos. Eles não são parceiros. Agora é você. Tem gente que vem e fala para mim assim, pastor, esse homem, porque a gente está em casa lá, o moleque está virando de ponta cabeça a casa. Eu falo para ele, você não vai falar nada? Aí eu falo para ele, você não fala nada? Por que ele tem que falar? Por que cria essa disputa? É um ambiente hostil, ruim. Isso não é unidade. Quem olha percebe, ali tem duas pessoas disputando o espaço. Está longe de uma aliança. Longe do que é o fundamento do casamento. Percebe? O desafio do casamento. Paulo escreveu que esse mistério é grande. Mas esse mistério, diz ele, ilustra, retrata, espelha, reflete ou ainda faz referência à união entre Cristo e a igreja. Nós precisamos refletir unidade como Cristo e igreja no nosso casamento também. Então, o casamento é para ser mais do que simplesmente duas pessoas apaixonadas, porque é isso que a gente o torna muitas vezes, que se juntam e que estão tentando fazer a vida dar certo. Mas o casamento é para ser um retrato da relação entre Cristo e a igreja. Como escreveu Dietrich Bonhoeffer, não podemos apenas enxergar o céu da felicidade, porque o casamento nos eleva a uma posição de responsabilidade diante do mundo e da humanidade. O casamento não é só um céu de felicidades, não é só essa a sua busca, mas você tem que pensar que o casamento é um ambiente de responsabilidade. Existe uma sociedade em volta de mim, gerações que saem desse casamento, que podem ser abençoadas por um casamento bem estruturado, bem fundamentado, com um propósito de fato, espelhando quem Cristo foi, o que ele fez pela igreja e como ele se une à igreja. Quando duas pessoas se conectam em casamento, permanecem dispostas a deixar, a se unir, para se tornar, elas vão ilustrar muito bem essa união entre Cristo e a igreja, vai refletir a imagem de Deus. Então lembra que
Quando a gente fala de união de Cristo e igreja, isso envolve submissão, dedicação, entrega, sacrifício, morte. É isso. Casamento deveria envolver tudo isso. Mas nós temos uma dificuldade enorme de aplicar submissão, dedicação. A gente não faz isso no casamento. A gente não faz sacrifícios, a gente não se entrega. Morrer, nem pensar, né? Nós não temos muita disposição no casamento. Só que casamento tem a ver com disposição. É você estar disposto a deixar algumas coisas, está disposto a se unir a alguém, está disposto a de fato se tornar uma só carne com essa pessoa. Então eu queria que você pensasse, antes da gente olhar para uma frase do Gary Thomas, eu queria que você pensasse numa coisa: o que você precisa deixar? Agora, deixa eu só corrigir, porque assim, eu sei que nessa sua cabeça de pecador, de pecadora, você está pensando assim: quando a gente for embora daqui, vou falar assim para meu marido no carro: o que você achou da palestra? Não é? Ou talvez você vai dizer assim para sua mulher: você ouviu, né? Você escutou lá, né? Espero que você mude. Mas eu queria que você pensasse em você, criatura. Ficar pensando no outro. Porque a tentação é você dizer: ai Deus, que bom que Ele está aqui hoje comigo. Não é? Aí você fica olhando para o lado, assim, dando uma cutucadinha, ver se, será que ela está acordada? Nossa, isso aí encaixou direitinho para ela. Mas eu queria que você pensasse em você. O que você precisa deixar? O que você tem que deixar? Pensa. Coisas que estão atrapalhando seu casamento. É você que tem que deixar. Pensa aonde você precisa se unir mais. É você que tem que se unir. Talvez você tenha que ajustar alguma coisinha em você. Dar uma lixadinha, sabe? Para que a peça se encaixe. Mas em você, não no outro, em você. O que você precisa fazer para se unir? E no que você precisa se tornar? Para de fato ser uma unidade. Para transformar esse casamento numa instituição de Deus, atendendo o propósito de Deus, colocando todo o esforço para viver nessa terra, essa experiência humana, para a glória e para a honra de Deus. O que você precisa fazer? Você. Eu sei que talvez você saiba o que a outra pessoa precisa fazer. Tem uma lista. Mas eu queria saber assim, o que você precisa fazer. Você sabe? O Gary Thomas, pode clicar lá, ó, tem uma frase dele, não sei se você conhece esse livro, um livro chamado Casamento Sagrado, mas a proposta do livro tem a ver com essa frase. Gary Thomas questiona assim: e se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? Pensa nisso. Porque nós pensamos assim: eu casei para quê? Para ser feliz, não é? Mas e se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos tornar felizes, porque eu acho que Deus quer nos tornar felizes no casamento, não é? Que Deus está dizendo assim: não, eu quero que você case para você arrebentar a sua vida mesmo. Não acho que seja isso, né? Que assim, a sua esposa é o seu castigo. Tem gente que acha que é, né? Meu marido é a disciplina de Deus para a minha vida. Não acho que seja. Eu acho assim, Deus nos faz casar, nos une a pessoas para nos tornar felizes. Mas e se o objetivo de Deus, mais do que isso, for também nos tornar santos? Entende? Ou seja, existe um propósito maior. Talvez assim, no topo da sua lista esteja felicidade. Mas no topo da lista de Deus está santidade. Entende a diferença? Significa assim que para você a coisa principal, a mais importante, aquilo que vai encher o teu coração é felicidade. Se eu conseguir alcançar a felicidade no meu casamento, é tudo que eu quero.
Mas Deus, na sua soberania, está dizendo assim: se você conseguir ser mais santo no casamento, para mim é mais importante do que a sua felicidade. Entende a diferença? Para você a primeira coisa é felicidade. Para Deus a primeira coisa é santidade. Talvez você teria que inverter isso. Se você buscar santidade primeiro, atrás da santidade está a felicidade. Mas quando nós queremos buscar primeiro a felicidade, você não consegue nem ser feliz e nem ser santo. Porque você vai pecar, você vai se sujar tentando ser feliz. E Deus está dizendo assim: busque ser santo primeiro. Porque se você buscar santidade primeiro, você vai encontrar a felicidade. Que a santidade traz felicidade para o seu coração. Então entenda, Deus quer para o seu casamento muito mais santidade do que felicidade. Isso é muito importante. Então, talvez a partir de hoje você deveria olhar para o seu marido, para a sua esposa, e não olhar apenas como uma pessoa que me irrita, que me incomoda, que tira dos limites, que eu não sei mais o que fazer com ele, que eu achei que o Covid ia levar e não levou, e que eu estou pensando até onde vai esse negócio, né? Mas você vai olhar para essa pessoa como uma ferramenta de Deus na sua vida. Deus está trabalhando santidade por meio desta pessoa. Aí você vai dormir essa noite, de conchinha com ela. Aí amanhã você vai levantar de manhã, você vai dizer: bom dia, minha ferramenta, né? Você vai entender que mais do que o meu amor, meu benzinho, minha flor, é a ferramenta de Deus para a sua vida. É alguém que Deus está usando para trabalhar a sua vida. Porque se você entender isso, você está no caminho da santidade. Não é que você está abrindo mão da felicidade, é que você está priorizando santidade. E Deus vai te mostrar que quando você fizer assim, você vai encontrar felicidade. Felicidade te acha. Porque este é o desafio. Você ser muito mais santo do que ser feliz. Esse é o objetivo de Deus para o casamento. Deus quer santidade. E Deus está trabalhando a sua vida. A questão não é o quanto mais feliz eu estou, mas o quanto mais trabalhado, mexido, melhorado por Deus eu estou, por meio do casamento. Se você permitir, o casamento se torna um ambiente de crescimento. Você vai crescer. Você deixa de fato as coisas, se une de fato essa pessoa, se torna uma unidade com ela, uma só carne. Você percebe a transformação que vem de Deus por entender o propósito. O propósito que Deus tem. Deixa eu terminar só lembrando uma ilustração muito conhecida que é do Rubem Alves, né? Mas o Rubem Alves diz que tem 2 jogos que eles têm as mesmas coisas, mas que são propostas diferentes, né? Os 2 jogos usam 2 raquetes e uma bola. Então você tem o tênis de mesa, certo? Já jogou tênis de mesa? E você tem o frescobol. O frescobol que você joga na praia. Os 2 jogos usam raquete e uma bolinha. A diferença é que no tênis de mesa você fica jogando a bola para a pessoa não pegar. Não é isso? Não é o legal o tênis de mesa? Você dá aquela cortada, a pessoa estica lá do outro lado. Se ela não pegou, opa, venci. Eu não quero que ela pegue a bola. No frescobol, você joga a bola para a pessoa. Você quer que ela pegue. Você está na praia ali, você quer aquele negocinho, tum, 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 vai e vem, né? Então assim, se você joga para a pessoa não pegar, é sem graça, porque aí vai lá na água, vai na areia, tem que pegar a bola de volta, né? Então assim, são diferenças enormes, 2 jogos muito semelhantes. Porque em um, você está querendo que a pessoa não pegue a bola. No outro, você está querendo que a pessoa pegue a bola. E os 2 estão usando 2 raquetes e uma bola. Diferença visceral é que no tênis de mesa, você está jogando contra alguém. No frescobol, você está jogando com alguém. No tênis de mesa, quem está do outro lado é inimigo seu, adversário. No frescobol, quem está do outro lado é parceiro de jogo. Responde para mim, como é que está o seu casamento? Com o que ele se parece?
Tênis de mesa, frescobol. Quem está do outro lado? Às vezes a gente faz do casamento tênis de mesa. Você sabe que ela não vai entender, mas você fala de um jeito para ela não entender mesmo. Você não quer que ela alcance essa bola. Você vai lá e... tum. Mulher faz a mesma coisa, né? Ela não quer que o homem entenda. Ela quer que ele fique se lascando mesmo. Mulher é assim, né? Ah, é vontade de fazer uma coisa diferente. Pular de paraquedas, por exemplo, vamos, né? Mas ela tem essa mania de jogar umas coisas pro homem assim e ver, deixa ele pensar. Aí ela fala assim, pastor, meu marido, nossa, a gente fala com ele não pega, parece que o Wi-Fi dele não sei qual é o sinal, a antena não é boa, ele não pega. Mas ela gosta disso, né? De ver o cara sofrendo. Isso é tênis de mesa, né? Joga a bola para ele alcançar. Mas bem, eu queria hoje passear no shopping. Vamos. Seja mais clara com ele. Isso é frescobol. Dá a bola para ele, né? Meu aniversário está chegando. Sabe o que eu queria ganhar? Não adianta ficar pela casa assim, aniversário está chegando, o que será que eu vou ganhar? Cara, o cara não tem noção, ele vai dar uma havaiana para você. Porque se ele não sabe o que comprar, é perdido. O homem é perdido com essas coisas, né? Ele não sabe. Ele não sabe o número que ela calça, não sabe nada. Ajuda ele, joga a bola para ele, né? O homem também joga a bola para a mulher. Você fica deixando a mulher sofrer por quê? Sabe do que ela precisa, sabe a necessidade dela, sabe os sinais que ela está emitindo. Mas ele fica ali, ó, só na dele, né? Macho alfa. Estou aqui na minha, né? Deixa ela se arrastar aos meus pés. Por que, criatura? Frescobol, joga a bola para ela. Fica mais interessante, é mais divertido. Porque são parceiros de jogo, não são adversários, não são inimigos. Deus te abençoe, deixa eu orar por você. Clica lá de novo, ó. Quero que você conte comigo, eu tenho aí minhas redes sociais, canal no YouTube também. O que precisar, estou à disposição, mas eu queria orar com você. A gente brinca muito, mas é coisa séria, casamento é coisa séria. E a minha oração é que Deus te ajude nesta noite a pensar em você. Porque eu sei, repito, você vai sair daqui tentado a ficar fuçando, né? Cutucando a sua esposa e seu marido, né? O que você aprendeu lá, né? O que você vai mudar? Mas seria interessante se você dissesse assim, não, eu vou mudar. Eu quero mudar algumas coisas, eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. Isso vai ser bom para mim, vai trazer santidade para a minha vida, vai tornar meu casamento reflexo da união de Cristo e igreja. Eu vou resgatar o propósito que Deus tem para o nosso casamento. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento. Queria que você, por um minuto aí, você orasse. Ore você, por você. Depois ora pelo seu cônjuge. E depois eu quero também orar.